Elenco do Vasco da Gama já está em direção ao Rio de Janeiro. Por volta de 1h30 da tarde, o elenco Cruz Maltino saiu do hotel em Caxias do Sul em direção ao aeroporto do Rio Grande para embarcar à cidade carioca. Aqui no Rio de Janeiro será decidido o futuro de Álvaro Pacheco. Não decidido em si, pois a decisão já está tomada. Álvaro Pacheco será apenas comunicado de sua demissão. Aqui no Rio de Janeiro, Pedrinho, que é atual presidente do Clube de Regatas Vasco da Gama, e Felipe, que é o diretor técnico do Cruz Maltino, estarão se reunindo com o técnico português para comunicá-lo de sua saída. Meu amigo torcedor, o Portuga não é mais o técnico do Vasco. E a gente vai comentar sobre isso aqui com vocês agora neste Fala Gigante. Trazer as últimas informações do nosso Vasco da Gama, falar um pouquinho, é claro, né? Ou melhor dizendo, falar muito sobre a saída do técnico português. Trazer também algumas informações que aconteceram até mesmo na madrugada de hoje. Houve protesto em São Januário. O elenco que também vai desembarcar no Rio de Janeiro nessas próximas horas deve ser recebido com protesto por parte de alguns torcedores que já se mobilizam para encontrar o elenco Cruz Maltino no local do desembarque no aeroporto do Galeão. E além dessas, muitas outras informações a gente vai trazer aqui a vocês neste vídeo. Um vídeo complicado, um vídeo tenso, após mais uma derrota do Vasco da Gama, mais um vídeo com muitas movimentações. Então é claro, né, Vascão, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, vem agora aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscreva-se, aperte nela e já faça parte da nossa família. Caso você não saiba, muito prazer também, né? Faço questão aqui de me apresentar. Eu sou o Lucas, você está no nosso canal, que é o canal do Gigante Vasco. Então contamos muito com você, se inscreva, compartilhe o nosso vídeo, faça com que cada vez mais pessoas aqui no YouTube possam ter acesso ao nosso canal. Nós contamos muito mesmo com a ajuda e o apoio de todos vocês. Sem vocês nós não conseguiremos chegar a lugar algum. O momento do Vasco é muito difícil, o momento do Vasco é muito complicado e nós precisamos da sua ajuda. Então se inscreva, curta o nosso vídeo, compartilhe o nosso conteúdo, faça aí com que cada vez mais pessoas possam ter acesso ao canal do Gigante Vasco. Show de bola, Vascão? Vambora então, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco. Quero começar aqui, porém, primeiramente, este Fala Gigante com vocês, trocando uma ideia sobre o que aconteceu nestas últimas horas no nosso Cruz Maltino, meu amigo torcedor. Porque, de fato, né? Após mais uma derrota ontem, o Vasco da Gama, nesse momento, se encontra muito perto de voltar à zona do rebaixamento. Hoje, Vitória e Atlético Mineiro irão se enfrentar, jogo que acontecerá no Barradão. E caso Vitória da Bahia conquiste os 3 pontos, o Vasco da Gama entrará na zona do rebaixamento. Será acompanhado por 4 grandes clubes, inclusive, aliás, por 3 grandes clubes. A zona hoje está muito bem formada. Tem Fluminense na lanterna, acompanhado de Corinthians, Grêmio e Vasco da Gama. Hoje a zona, o Z4 Brasileirão, é formado por esses 4 clubes. E a minha grande preocupação, meu amigo torcedor, é o que eu venho sempre comentando com vocês. Eu tenho certeza que o Fluminense vai se recuperar, que o Grêmio vai se recuperar, que o Corinthians vai se recuperar. Até porque há uma estrutura, há um elenco, há um grupo formado, há um trabalho desenvolvido, a não ser no Corinthians de fato, que o técnico Antônio Oliveira até agora não encaixou por lá. Mas o Grêmio tem o Renato, que dificilmente vai cair. O Fluminense tem um ótimo trabalho do Diniz, que no ano passado conseguiu ser campeão da Libertadores, dificilmente vai cair, quase que impossível. Mas o Vasco me preocupa, porque o Vasco hoje é um clube que, em breve, há poucas horas, terá a sua demissão do Álvaro Pacheco, no caso, né, concluída, ou seja, não terá um treinador. O Vasco é um clube sem elenco. A gente olha para o elenco do Fluminense, do Grêmio e do Corinthians, é muito superior ao elenco do Vasco, tanto no sistema defensivo, quanto no sistema de meio campo, quanto também no sistema ofensivo. E aí, meu amigo, a partir do momento que esses clubes engatarem a segunda, terceira, quarta, quinta marcha e vão engatar, eu me preocupo com o caminho do Vasco. Com o que será do Vasco? Porque tende-se ao Vasco ficar para trás, esses outros clubes subirem, os clubes que já estão em cima permanecerem e o Vasco fazer uma campanha histórica de fiasco neste Campeonato Brasileiro. Então a situação precisa sim ser resolvida o quanto antes. E ontem de madrugada houve protesto em São Januário. Algumas frases foram colocadas aí nos muros, né, do nosso caldeirão, como time de frouxo e sem sangue, Léo Pelé chorão, Pedrinho frouxo, frouxos, foram as frases aí escritas, né, no muro de São Januário. Até porque, realmente, frouxo hoje é sim a grande palavra que infelizmente resume esse elenco do Vasco.
Eu não estou dizendo que o elenco do Vasco é frouxo, que os jogadores são frouxos, mas os jogadores mostram, uma postura de frouxidão. Não sabemos se o clima não era legal com o técnico Álvaro Pacheco, talvez. E os jogadores queriam, né, tirar logo o técnico português. Pode ser. A gente sabe como acontece futebol. Porque o comportamento desses atletas não é normal. Não é normal. É completamente diferente, inclusive, do comportamento dos mesmos jogadores do ano passado. O Léo, que no ano passado se tornou uma peça importante no final da temporada sob o comando do Ramon, hoje não joga bola. O Maicon, que no ano passado jogou muita bola no final do ano com o Ramon, hoje não joga bola. Paulo Henrique, Piton, o próprio Zé Gabriel, que mostrou futebol no ano passado sob o comando do Ramon, hoje não joga bola. Então assim, meu amigo, tem muita coisa estranha acontecendo. E exatamente por conta da postura desses atletas, é sim um elenco de frouxo. O Vasco nesse momento no Campeonato Brasileiro, meu amigo torcedor, tem a pior defesa, com 21 gols sofridos. É o pior ataque em média de gols junto ao Corinthians, com 0,7 gols por partida. É o time que menos finaliza em gol. Em média, 3,6 finalizações por partida. É o time que mais cede finalizações ao adversário. É a sexta média mais baixa de posse de bola de todo o Campeonato Brasileiro. E é a segunda equipe que comete mais falta. Então assim, meu amigo torcedor, hoje o elenco do Vasco tem um desempenho horroroso, muito ruim e preocupante. E hoje o Vasco precisa ter uma mudança rápida, intensa, o quanto antes. E essa mudança, já que não se pode mudar todo o elenco, tem que ser sobre o treinador. Talvez se pudéssemos escolher, o torcedor vascaíno gostaria que saísse todos os 29, 30, quiçá, jogadores que hoje tem no grupo e deixasse o Álvaro Pacheco comandar um novo elenco. Mas não tem como isso. O Vasco vai ter que continuar com esses jogadores. Então a mudança mais dura que tem que ser feita é a saída de Álvaro Pacheco para a chegada de um novo nome. Isso está confirmado. Álvaro Pacheco não é mais o treinador do Vasco da Gama. Álvaro Pacheco está demitido do Vasco. Ele ainda não foi comunicado sobre isso, tanto que ontem ele deu uma entrevista coletiva em Caxias do Sul, após a partida contra o Juventude, já até falando, né, sobre os próximos treinos, deixando muito bem claro que, mesmo diante de atuações ruins, o clima pesado, ele ainda confia no trabalho dele, então ele ainda acha que será um técnico hoje do Vasco. O elenco, há poucos minutos atrás, em uma transmissão feita tanto pelo canal Atenção Vascaínos, quanto pelo canal do Leonardo Baran, trouxe aí imagens do grupo, né, indo em direção ao ônibus, para que o ônibus os levassem ao aeroporto do Rio Grande do Sul para esse embarque em direção ao Rio de Janeiro. Então, a expectativa é que o elenco chegue aqui na cidade carioca por volta das 3h30 da tarde. E o Álvaro Pacheco esteve junto com o grupo. O Álvaro Pacheco virá ao Rio de Janeiro em voo fretado. E aqui no Rio de Janeiro ele será comunicado que não é mais o técnico do Vasco, né? Pedrinho e Felipe não viajaram para Caxias do Sul, permaneceram aqui na cidade carioca, não se foi dado também o motivo pela ausência dos dois em Caxias do Sul. E aqui já temos que sim reclamar, porque se o Felipe é o diretor técnico, ele tem que estar no grupo, viajando, ele tem que estar dentro do vestiário. A função do Felipe dentro do Vasco da Gama é auxiliar o treinador, ser a pessoa ao lado do treinador. Está errado de não estar no vestiário com o elenco. Está errado de não ter viajado com o grupo para Caxias do Sul, a menos que haja uma justificativa muito plausível para a sua ausência. Mas como diretor técnico, em pouco mais de 3 jogos, ou salvo engano, 3 partidas na função exatamente, de forma oficial, Palmeiras, Cruzeiro e agora Juventude, ele já não viajar em um jogo, já não acho isso maneiro também. Mas o Álvaro Pacheco, por não ter tido ainda essa conversa com o Felipe, segue sendo oficialmente o técnico do Vasco. Mas internamente já sabe que ele não é mais o comandante do Vasco da Gama, chegará aqui ao Rio de Janeiro para se reunir com o Pedrinho, ser discutido entre as partes a questão da sua rescisão contratual, até porque a multa rescisória do Álvaro Pacheco é uma multa rescisória alta. O contrato assinado entre as partes é de um contrato até o final do ano, com renovação contratual em caso de permanência na primeira divisão do Campeonato Brasileiro, e a multa rescisória né, se diz no contrato que é o valor de todo o salário que o Álvaro Pacheco deveria receber até o final do ano. Então pega todo o salário do Álvaro Pacheco dos meses de julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro e paga ele. Esse é o valor da multa rescisória do treinador. Então assim, se o Álvaro Pacheco receber 100 mil, o que não é esse valor, 600 mil de multa.
se o Álvaro Pacheco receber 600 mil, 3 milhões e 200 mil de multa? É uma grana que tende sim a ser alta. Uma grana que o Vasco hoje não tem também em caixa. E a informação até, meu amigo torcedor, é que internamente o clima com o português era até bom. O jornalista Diogo Dantas, do portal O Globo, trouxe a informação de que internamente, no dia a dia dos treinamentos do Vasco da Gama, os relatos obtidos dão conta de que o técnico português, que ainda não se adaptou de fato ao futebol brasileiro e automaticamente chegou também em um turbilhão envolvendo 777, Clube de Regatas Vasco da Gama, ação judicial, associação, mesmo diante de tudo isso, o ambiente era bom junto aos jogadores e aos funcionários. Apesar de toda a tensão, que circula o dia a dia do CT Moacir Barbosa, o ambiente era um ambiente legal. Mas, é claro, dentro de campo as coisas não estavam fluindo. E muitos pontos foram levantados nessas últimas horas, por parte, é claro, da diretoria do Pedrinho, para confirmar, né, o motivo da demissão. E a gente vai trazer aqui alguns dos pontos, como por exemplo, de acordo com algumas análises internas, o GE conseguiu uma lista das principais informações, né, obtidas, de que houve-se uma análise e foi-se identificado que o Álvaro Pacheco não estava conseguindo montar um elenco e deixar o principal setor da equipe forte, que era o setor de meio campo. Internamente, se viu que o Álvaro Pacheco tinha um meio campo do Vasco frágil. Inclusive, né, fragilidade acima da média no setor do meio campo. O elenco do Vasco é fraco? Sim. Mas o Álvaro Pacheco não conseguiu montar em absolutamente nada, principalmente nas duas primeiras partidas contra Flamengo e Palmeiras, onde o Vasco foi completamente dominado. Foram 2 jogos em que o Vasco, nas 2 partidas juntas, sofreu 58 finalizações. O Vasco, nos 2 jogos, inclusive, optou por uma linha de 3 zagueiros. Contra o Flamengo foi João Vitor, Maicon e Léo. E contra o Palmeiras, Maicon, Léo e Rojas. E automaticamente, com 3 zagueiros e 2 volantes, os 2 volantes escalados, que na época foram Esforça e Galdamés, e Zé Gabriel e Galdamés no segundo, ficaram completamente sobrecarregados. Isso internamente foi-se avaliado, analisado e conseguiu-se chegar ali à conclusão de que o Álvaro Pacheco não conseguiu montar de uma forma correta o elenco. 4 jogos, meu amigo torcedor, do técnico português, 74 finalizações sofridas. Além disso também, a demora para mexer contra o Flamengo foi um ponto que internamente foi visto de uma forma que não caiu bem. O Vasco toma de 6-1 para o Flamengo, mas vira o primeiro tempo tomando de 3. O Vasco volta para a segunda etapa da partida com apenas uma substituição, que foi a entrada do Ryan. Aliás, a entrada do Rossi no lugar do Ryan na primeira etapa, no intervalo do jogo, né? Informações, inclusive, dadas pelo próprio Álvaro Pacheco na entrevista coletiva, é de que o Ryan ele teria se sentido mal. Então o Álvaro Pacheco justifica a única alteração, após um primeiro tempo vexatório contra o Flamengo no Maracanã, como um motivo de mal-estar, né? Não por um motivo técnico ou tático. Então, para a visão de Álvaro Pacheco, por aquilo que ele passa na entrevista coletiva, o primeiro tempo do Vasco foi bom. Porque se ele não muda, ele gostou do que viu. Então ele gostou de ser amassado na primeira etapa contra o Flamengo. Você tá entendendo o que eu tô falando? São coisas assim que um técnico não pode fazer. Qualquer treinador, após tomar uma sacolada de 3 do Flamengo na primeira etapa, ele tem que mudar, meu amigo. E o Álvaro Pacheco não mudou. A única mudança dele foi por conta de um mal-estar do Ryan. E essa demora para mexer, que ele vira o segundo tempo. A segunda alteração acontece apenas aos 13 minutos. O Flamengo faz 4-1 com a Arrascaeta aos 6 minutos da primeira etapa. Aí Álvaro volta a mexer nos 13 minutos da segunda etapa, bota Praxedes, Zé Gabriel e Paulo Henrique. Então assim, isso também caiu muito mal. Outra coisa que caiu muito mal, discurso do Álvaro Pacheco nas entrevistas coletivas de evolução constante. Na primeira entrevista coletiva contra o Flamengo, ele pediu desculpas e disse que iria trabalhar para tirar o time da situação. Na partida contra o Palmeiras, após uma derrota pelo placar de 2-0 jogando mal, ele diz que o Vasco evoluiu. Ele fala que o Vasco igualou a posse de bola contra o Palmeiras e que o crescimento tem que ser de forma sustentada. E ele diz que, em comparação com o jogo contra o Flamengo, o Vasco contra o Palmeiras havia sido mais consistente. Então ele viu uma evolução no Vasco, mesmo após uma derrota para o Palmeiras, um discurso que não cabe. Contra o Cruzeiro, no último domingo, também um discurso semelhante. O Vasco empata muito mal contra o Cruzeiro em São Januário e o Álvaro Pacheco diz: sei que no futebol as coisas não acontecem de um momento para o outro, não tem uma varinha mágica. Os indicadores que tem
de evolução da equipe, dedicação, a capacidade de envolvimento, há sinais que me agradam sobre o futuro do Vasco. E agora, contra o Juventude também ontem. Mesmo discurso. A ser questionado, ele diz: não concordo com você quando você diz que não teve evolução. Acho que mesmo não sendo um jogo muito bem construído na nossa parte, não faltou atitude, não faltou entrega, não faltou correr, não faltou a eles tentar chegar ao gol. Então, assim, esse discurso de que está evoluindo, mesmo jogando mal, mesmo não evoluindo porcaria nenhuma, caiu muito mal dentro do Vasco da Gama. E por fim, 2 outros pontos. Foram as mudanças repentinas. David, que vinha sendo titular absoluto do Vasco da Gama, e volto a repetir, ao lado do Verratti, é o melhor jogador do nosso sistema ofensivo, é superior ao Ryan, é superior ao Adson, é superior ao Rossi, é o melhor jogador do nosso sistema defensivo, não foi relacionado para jogar contra o Flamengo, aí contra o Palmeiras virou titular novamente, e aí ontem, contra o Juventude, ele entrou faltando 10 minutos para acabar o jogo. Outra situação, Matheus Carvalho ficou no banco contra o Flamengo, não foi relacionado para enfrentar o Palmeiras e foi utilizado contra Cruzeiro e contra a Juventude. Então é muita incoerência, até na utilização das suas peças. E por fim, as escolhas individuais. Algumas, de acordo com informações de né, convicções do técnico português caíram muito mal até com nós, que somos aqui da imprensa, mas também com você que é um torcedor do Vasco. Caso do Rossi, que foi titular os 3 dos 4 jogos de Álvaro Pacheco, só não foi titular contra o Flamengo. Um jogador, o caso Rossi, que nem vinha sendo utilizado por Ramon Dias. Galdamés, que jogou em todos os jogos e foi elogiado. O rei da ação, como o Álvaro Pacheco disse do último domingo sobre o Galdamés contra o Cruzeiro. João Vitor, que nem utilizado foi. Então, assim, é muita incoerência. Escolhas erradas. Enquanto o João Vitor, que foi o jogador mais caro dessa última janela não utilizado, Rossi e Galdamés eram peças, né, unânimes dentro do elenco do técnico português. Então, assim, ele vai cair. Não tem como o Álvaro Pacheco sustentar. É um clima bom internamente, mas um clima, assim, ruim com a torcida, ruim com a diretoria por conta dos maus desempenhos. E exatamente por esse motivo ele vai cair. Em breve teremos aí a oficialização do Álvaro Pacheco. Vasco chegando aí na parte da tarde, né, no Rio de Janeiro. Por volta das 5, 6 horas, a demissão deve ser oficializada por parte do nosso Cruz Maltino. Ainda uma dúvida sobre domingo. Quem irá, ou aliás sábado, né, quem irá para a beirada de campo? Temos hoje Rafael Paiva no Sub-20, que foi muito bem nas partidas que comandou o Vasco da Gama. E temos também o Felipe, que é um diretor técnico, mas que tem passagens como treinador por Confiança, Bangu, Volta Redonda. Então ele sabe do negócio, sabe comandar uma equipe na beirada de campo. E há essa dúvida. Internamente o nome do Felipe é um nome muito bem cotado, mas também o Pedrinho, que é um presidente do Vasco, e é também um amigo pessoal do Felipe, está sendo aconselhado a não queimar o seu grande amigo. Assim, não pelo lado da amizade, mas pelo lado profissional. Imagina, chega sábado contra o São Paulo, o Felipe está comandando e toma uma sacolada do São Paulo. Então, internamente há essa dúvida. Será que é o Rafael Paiva? Será que é o Felipe? Até porque não há tempo viável para ter um novo técnico na beirada de campo, porque o único dia de treino vai ser amanhã, sexta-feira. Então o Vasco hoje discute aí quem irá para a beirada de campo. A intenção aí é realmente o quanto antes demitir o Álvaro Pacheco para que após a demissão venha a ser aí internamente decidido, né? Quem será o novo comandante do nosso Cruz Maltino para o jogo de sábado. Após o jogo de sábado é virar a página e buscar um novo nome no mercado. Há nomes? Sim. Há nomes no mercado. Brasileiros: Guto Ferreira, Jorginho, Zé Ricardo, Vanderlei Luxemburgo, Lisca Doido, Filipão, Mano Menezes e Paulo Turra. A pergunta que eu te faço é: você sinceramente acha que algum desses nomes vai dar jeito nesse Vasco aí? Eu acho que não. Vocês podem reclamar comigo, vocês podem não gostar da minha opinião, mas eu acho que o único nome que vai dar jeito no Vasco é Ramon Dias. Não consigo enxergar outro nome. Não consigo enxergar outro nome. Eu queria muito, cara. Queria muito enxergar outro nome, mas eu não consigo. Acho que o único nome que vai dar jeito no Vasco da Gama é Ramon Dias e Emiliano Dias. Clima tenso, torcedor. Clima tenso no nosso Cruz Maltino. Mas é claro, deixa aí a sua opinião nos comentários. Pelo menos, né, a saída de Álvaro Pacheco indica aí um novo momento no nosso Cruz Maltino. A gente fica por aqui. Esse foi o nosso Fala Gigante. Apenas o segundo vídeo da nossa quinta-feira, do nosso dia. Voltaremos aí já já com o nosso Boa Noite Gigante, contando, é claro, com a presença de todos vocês. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem. E como nós sempre falamos aqui, saudações vascaínas.